Bom dia a todos. Obrigada, doutora Marta, pela apresentação. Vai ser difícil eu ficar parada aqui, gente, que eu fico andando. Então, vocês vão ter que ter aqui, vamos ver. Se eu falhar, vocês avisam, tá bom? Não, tá bom. Vou tentando ser o italiano que vem, né? Fica aqui na gente. Bom, vamos lá começar. Então, eu tenho agora, né, o desafio de falar depois da inspiração que a gente teve aí do Tiago e também depois do café. Todo mundo comeu a maçã, né? Então ninguém comeu muito pão de queijo. Então, né, tá bom aí ainda, né? Porque se a gente tivesse se enfiado no pão de queijo, ia ser mais difícil o raciocínio aqui. Então, né, a Nutri, obrigada pelas maçãs. E vamos lá, gente. Então, eu tenho aqui, doutora já falou, né? Doutora Marta já falou quem eu sou, mas assim, eu acho que até o convite veio porque eu sou uma especialista, né? Eu sou uma pesquisadora dentro dessas questões de ciências políticas e sociais. Eu sou doutora, tenho um pós-doutorado, sou pós-doutoranda, né? Então eu analiso e pesquiso muito essas questões muito baseadas na participação social. Então é política pública e participação social, como o Tiago já falou. Já passei por muitos lugares, né? Visão do paciente, dentro de associações, também de indústria farmacêutica, no Estado. E hoje eu estou na Colabore com o Futuro, que o que a gente faz realmente é colaborar para que as pessoas ou as instituições participem socialmente dessas tomadas de decisão que o Tiago falou, ou que participem das políticas públicas de forma mais efetiva. E aí eu tenho um desafio outro, que é, em meia hora, falar sobre políticas públicas de saúde. E, se a gente for ficar aqui, a gente fica um mês e não fala de tudo que a gente tem para fazer, para falar. Então, para resumir e deixar as coisas um pouco mais concretas na cabeça de vocês, eu vou falar 3 coisas que a gente precisa saber sobre políticas públicas, tá? Políticas públicas em saúde. Então, aqui é um recadinho para vocês, né? Na realidade, façam suas anotações aí dessas 3 coisas que vocês precisam saber para conseguir ter um olhar diferente daquilo que o Tiago falou e do que as outras pessoas vão falar, né? De PCDT, de Conitec, de tudo mais que vai vir aqui, ok? Então, esse é o meu desafio. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é diferenciar uma coisa que é muito importante, eu vejo essa dúvida em muita gente, que político e política não são a mesma coisa. Isso é claro para vocês? Porque para um monte de gente não é. Porque tem gente que fala, eu não faço política, eu não gosto. Oi? Né? Mas é porque aqueles políticos, não sei o quê, então eu não gosto de me meter nessa história. Então, a gente tem que diferenciar, isso é muito importante. Político são aquelas pessoas que eu falo que nós não elegemos, nós contratamos, tá? A gente não consegue fazer, porque a gente não tem tempo, a gente faz. Então, a gente contrata alguém, não é assim que a gente faz na vida para tudo? Então, a gente contrata eles quando a gente vota. Tá? Então, este é o político. A política é o que estrutura tudo isso e é disso que a gente vai falar. Tá bom? Então, existem muitas definições para política, gente. Milhares. Tá? Desde que é uma né? Até que é uma atividade governamental, que são regras, né, que é a organização do sistema. Então, existem várias definições. Tá? Se você abrir aí o Dr. Google, ele vai te dar centenas e milhares de opiniões. O que é importante? Né? A gente estruturar isso na cabeça da onde vem esse termo política. E, basicamente, né, o que vem é que política é a organização, vou chamar aqui de regras, tá? Que vão mostrar para a gente
como a gente vai fazer alguma coisa, né? Ela vai dar a orientação, tá? Então, isso é super importante. Então, ela organiza esse sistema que a gente está. E política pública, eu estou falando de política geral. E aí é pública por quê? Porque é de todos, é coletivo. E aí vão pensar, eu tenho minha política lá em casa, gente. Vocês têm políticas na casa de vocês? Tipo, a minha é não entra com o sapato, o último que levanta da mesa lava a louça. Essa é minha política. Vocês devem ter as suas políticas. Dentro das organizações de vocês, vocês podem falar, a política aqui é que na a presidência ou na diretoria só pode ter pacientes, por exemplo. Né? Existe também, é uma política da instituição de vocês. Nos nossos hospitais que a gente trabalha, vai ter uma política. E o que é isso, gente? É a organização do sistema para que ele caminhe bem. São as regras, são as normas, tá? E a política pública é aquilo que vai ser do coletivo, do nosso estado, do nosso município. Enfim, quando eu falar estado, é todas essas instituições. Organizado isso, então, tranquilo. E aí a gente vai ter o que a gente vai chamar, e aqui, né, o que são essas políticas, a gente vai olhar em plano, e política pública de saúde são a organização dessas regras, dessas normas, para a gente ter uma orientação do que vai acontecer no âmbito público, que é de forma coletiva, e focado na área da saúde. Então, políticas públicas de saúde, bem? Estou aqui que nem professora, gente, para a gente poder entender, né, esse raciocínio, e vocês vão ver por quê. Até para a gente poder fazer tudo aquilo que o Tiago falou, que foi inspirador, a gente precisa ter essa base aqui, tá? Para a gente não sair correndo, indo falar com um parlamentar sem saber por que a gente está falando com ele. Tá? Então, a gente precisa conhecer isso. Então, isso vai refletir. Então, a política pública de saúde vai refletir aí o que a gente ouve falar, as leis, né? Os protocolos, os PCDTs, que vocês vão falar, que a gente vai falar aqui, e um monte de outras, medidas provisórias, decretos. Então, agora saiu o decreto que julgou que os planos de saúde têm que dar medicamento para todo mundo. Tá? Então, essas são as políticas de saúde. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria dar de recado para vocês é esta, que tem uma diferença de político e política, que a política ela é aquilo que estrutura e organiza, né, o nosso sistema, e que nós fazemos política todos os dias. Então, tirem da cabeça essa história, ou se alguém falar, eu não gosto de política, não quero ouvir falar de política, é um contrassenso, porque você faz política todos os dias. Ok? Entendido até aqui? Perguntas? Gente, vocês podem ir parando, fazendo pergunta no meio do caminho, tá? Porque, senão, eu desembesto a falar. Então, primeiro ponto. E aí, a gente vai para o segundo, que é como é que eu faço política? Tá lindo, maravilhoso, vamos para Brasília, vamos lá. Como? Então, é isso que a gente vai olhar. Antes da gente sair correndo, a gente precisa saber como a República está estruturada. A gente precisa entender a estrutura. Para quê? Para a gente saber onde a gente vai. Então, a gente tem o sistema, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Aquela necessidade que eu tenho, ela se encaixa em qual? Eu tenho que falar com quem? Será que eu preciso ir para Brasília de fato ou eu resolvo isso no meu estado? Porque muita coisa a gente consegue resolver no nosso estado. Ou, estava até falando para a doutora Marta, se a gente trabalhar com a mesma linha, com a mesma voz, né, vou usar essa palavra aqui, nos nossos estados, a gente consegue convergir isso para alguma coisa federal. Então, eu estou ali no estado ou no município e eu
vou converger essa demanda de política para o federal. Então, eu preciso saber o que eu quero, onde eu quero atuar, se, de repente, é no legislativo ou se quem vai resolver meu problema é no executivo. E aí, uma coisa que eu sempre falo, a gente fala, vamos fazer política, vamos pedir um projeto de lei para um medicamento. Gente, a gente precisa saber quem demanda sobre incorporação de medicamento não é o legislativo, é o executivo. Aí você fala, não adianta projeto de lei. Ele só vai adiantar, como a gente fala, para botar fogo na história, mas não vai ser por força de lei que a gente consegue a incorporação de um medicamento. Tá? O que ele faz é fazer um projeto de lei, conversar com o legislativo sobre isso, é uma estratégia para que a gente atinja o executivo e aí sim ele faça alguma coisa. Então, isso a gente tem que entender também. Tá? Então, a gente precisa conhecer esta organização e para onde a gente vai. Tá? Então, essa é uma coisa importante. A gente precisa também saber... Ixi, ficou ruim. Quais são as esferas de influência que a gente tem? O que é esfera de influência, gente? Quem é quem dentro disso. E aí, uma outra coisa importante, além de a gente conhecer a organização, a gente precisa saber quem influencia. Aí vocês já devem ter ouvido falar, os stakeholders, é um negócio bonito, né? Stakeholders, né? Gente, são os caras que mandam e desmandam, que, aliás, nós contratamos. Né? Lembrem? Nós contratamos. Então, a gente pode, sim, chegar neles. Mas aí a gente vai lá e vai para qualquer um. Né? Vamos falar com qualquer... Vai. Eu conheci um deputado, ótimo, e ele fala do... mas o cara só fala de cuidados veterinários e cuidado com cachorros e animais. Bom, ele pode me ajudar? Ele vai... Talvez ele até possa, porque ele pode indicar alguém, ele pode organizar, mas esse não é o meu principal ator, né? O meu principal de novo, vou falar aquela palavra bonita, stakeholder, né? Mas é o decisor. Ele pode influenciar a decisão, mas não é ele que vai tratar. Por isso que a gente precisa conhecer esse mapa de influência muito bem, que eu sempre falo, é o quem é quem, para a gente saber com quem a gente precisa falar, que horas a gente vai precisar falar com ele, tá? Porque, às vezes, o cara que a gente conheceu, que só cuida lá de animais, né, essa é a agenda dele, ele pode não me ajudar no primeiro, mas, na hora de reforçar, de aprovar um projeto de lei, alguma coisa, eu vou chamar. Falou, amigo, você que me conhece, me ajuda aqui. Então, ele ajuda na influência. Ele não decide diretamente, mas ele ajuda na influência. Então, a gente também tem que pensar nisso de forma muito bem organizada e sistematizada. Porque, senão, de novo, a gente não sabe o que falar, para quem falar ou com quem falar. E aí a gente entra numa coisa que eu sempre falo das nossas organizações de pacientes, que a gente acaba falando de nós para nós mesmos. Né? E a gente já sabe que a gente tem o que a gente precisa, o que a gente quer. E os outros? Quem são essas pessoas que estão aqui nessas esferas de influência que podem nos ajudar de alguma forma? Tá? Então, é importante também, de forma organizada, a gente conhecer isso. E aí, gente, como é que vai se dar essa política? A gente vai ter que olhar quais são os aspectos emocionais desse processo, sociais, acadêmicos, científicos, econômicos. A gente olha tudo isso, a gente entende quem é que precisa estar junto. Aquela história lá do elefante do Tiago, né? Muitas perspectivas para a gente chegar numa política. Tá? Então, a gente precisa ter essa organização também de forma sistematizada para a gente conseguir atingir quem é que vai determinar esta política. E como é que a gente faz isso? Basicamente, levando para essas pessoas evidências, organização, até mesmo sentimentos, depoimento dos pacientes. A gente vai levar aquilo que a gente quer.
aquilo que a gente está pensando, tá? Aquilo que a gente está precisando de forma organizada, tendo várias visões, mas sempre olhando, né, a questão aqui, baseado nas evidências. Não posso falar, eu acho que é melhor. E aí eu sempre brinco, né? Quem já escutou minhas palestras sabe. Eu acho que é melhor para mim tomar uma taça de champanhe todos os dias às 11 horas da manhã. Eu acho. Vai conversar com o médico para ver se ele acha que é bom, o nutricionista, que já está aqui olhando, meu Deus, a louca. Entendeu? Então, é o que não pode ser o que eu acho. Eu tenho que levar evidências. E como é que eu levo? Gente, eu sou descoordenada, vocês já notaram, né? Porque eu não consigo botar o pointer onde eu quero. Ah! Então, é isso. Então, a gente precisa conhecer realmente qual é essa necessidade, gente, não partir daquilo que eu acho. Para quê? Para a gente precisa fazer esse levantamento de impacto social, econômico, emocional, né? E quais são essas necessidades aí do próprio governo, para a gente poder estruturar a nossa fala, a nossa demanda, né? Então, assim, se um político chegar aqui em 15 segundos, vocês conseguem falar quais são as necessidades de vocês? Quem consegue? Valendo um presente. Vamos? Gente! Bora! Não acredito. Vocês são líderes de associações de pacientes? Vocês precisam de coisas diante do governo, estadual e municipal e federal? Então, vocês têm que saber falar. Alguém se habilita? Sem vergonha, a gente aqui não tem certo ou errado. Bora, fala, levanta, fala seu nome, fala, eu sou um político. O que você falaria para mim? Está dando tempo. O cuidado, a inclusão desses pacientes, tanto na parte política quanto na parte de cuidado mesmo, do cuidado dirigido para esses pacientes. Então, mas seria isso. Muito bem. Como é que é seu nome? Severina. Obrigada, Severina. Ganhou um presente. Muito bom. É isso que vocês precisam, estar na ponta da língua. E aí, se o político perguntar por quê você quer isso, aí ela não pode dizer que é só porque eu acho que é bom. É porque tem evidência que o paciente é melhor, tem evidência de uma série de coisas. Tem um colega querendo falar? Por favor. Bom dia. Bom dia. Bom, Soraya. Fique em pé. Isso, aqui é assim, a gente já tem que treinar a postura e a forma. Sim, eu, como representante da Associação de Mato Grosso, né, viemos em busca de um projeto de lei que venha viabilizar um núcleo de tratamento de doenças raras com ambulatório especializado para doenças inflamatórias intestinais e outras especialidades. Por quê? Existe uma real necessidade, o gasto muito alto, e se gastar com TFD, o porquê não a gente gastar dentro do nosso estado e proporcionar qualidade de vida aos nossos pacientes, sem frustrações de sair do seu estado e ir para outro estado fazer o tratamento. Perfeito, muito bem. Então, a partir de agora, vocês comecem a treinar. Tem mais alguém? Agora que vocês aqueceram, muito bom! É isso que eu gosto. É na prática. Fala seu nome. Ah, tá. Eu sou a Sandra, né? Eu sou da MAD, do Maranhão. E, assim, a nossa grande dificuldade é ter assim, uma equipe multidisciplinar com outras especialidades. Por quê? Porque a ADI ela tem extras manifestações. E isso não fica claro. Quando a gente procura um gastro, aí você pensa que você vai resolver tudo aquilo ali. Mas, infelizmente, a gente não tem aquela equipe conectada para estar tratando. Eu tive um câncer de pele.
né? E não foi questão de encaminhamento, do meu acompanhamento, não. Simplesmente eu faço devido à pele clara, tive e tratei. Aí tem a questão da ansiedade, tem a questão da visão. E isso, para a gente que é do Nordeste, tudo é muito complicado. E a gente tem hospitais de referência, mas eles não conseguem. Tem núcleo do fígado, mas a gente também queria muito essa questão ser tratada, né? Mas de forma com psiquiatra, psicólogo, que a gente viu muito em pacientes de DI, e após Covid, foi assim uma loucura. O pessoal estava com medo até de se manifestar nos grupos, sabe? Graças a Deus, a gente não teve perda de paciente com DI, né, na Covid. Nós tivemos familiares de pacientes, mas não tivemos. Então, assim, também que fosse feita uma campanha que nem a doutora Marta vai fazer, mesmo agressiva, no sentido de divulgar o que é DI, sabe? Porque a gente não aguenta mais chegar nas emergências e estar discutindo com o médico, eu não posso tomar anti-inflamatório. É muito triste essa realidade. Mãe com seus filhos lá com diarreia, tendo uma doença inflamatória, e o médico dizendo, não, você vai tomar isso aqui. E você sabe mais do que eu. Então, é gritante a necessidade que as DIs sejam conhecidas e que hajam realmente muitas políticas públicas, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e se fortifique com informações corretas para estar ajudando os que a informação não chega. Porque hoje, no mundo da internet, as pessoas acham que todo mundo está conectado, mas a realidade é bem menor. Sei. Viu? Muito bem, obrigada. Então, uma coisa que eu vou falar aqui nas falas de vocês que veio, que é muito importante, a gente precisa qualificar, e aí que eu vou usar uma redundância, mas qualificar o que é qualidade de vida, né? Então, a gente fala em qualidade, como eu disse, qualidade de vida, para mim, é meu champanhe às 11, que eu vou ficar felicíssima. Mas o que é isso? Ah, vai melhorar o meu humor, vai melhorar a minha vitalidade. Sei lá, né, o que faz o champanhe às 11. Não tomei ainda, gente, mas vou talvez experimentar qualquer dia desses, para ver que eu falo tanto. Então, eu preciso qualificar. Então, a gente estava até falando aqui no intervalo, gente, qualidade de vida hoje já não quer dizer mais nada. Tá? Eu preciso dizer o que é qualidade de vida para mim, que é aquilo que o paciente falou. Eu consegui deitar na cama, eu consegui sair, eu consegui viajar. Isso é importante. Então, a gente quer isso porque nós vamos melhorar, né, a adesão ao tratamento do paciente, que hoje está diminuída. Então, X% dos pacientes não estão em tratamento por causa disso. Né? E aí isso faz com que piore a qualidade de vida dele, porque ele não está indo, não tem o centro de referência no seu lugar. Então, isso a gente precisa dizer. Então, isso aqui foi só um exercício rápido para a gente começar a pensar qual é o nosso discurso. Se a gente encontrar alguém naquela esfera de influência, o que a gente vai falar? Então, vocês vão sair daqui com a lição de casa de estar com isso pronto. Qual é o meu discurso? 15 segundos, sabe? Eu brinco que é a história do elevador, né? Você pegou o elevador com o cara, olhou, o que você fala? Né? É isso, além do boa tarde. Então, você é o deputado? Deputado, isso. Ou, você trabalha no Ministério da Saúde? Isso. Ou, não é você, com quem eu falo? Então, vocês precisam começar a organizar isso. Tá? Então, é muito importante e começar a pensar, sair do eu acho, do eu quero, nós precisamos, isso a gente já sabe. Agora, por quê? Tá? Então, trazer evidência para a gente conseguir olhar. Porque só assim a gente vai construir uma política. A gente não constrói política porque eu acho que é bom para mim. De novo, se pudesse, eu já teria feito um PL, né, um projeto de lei lá do champanhe. Ia ser bom, mas não foi aceito. Por que será? Né? Não tem evidência, gente. Então, e aí, por que a gente está buscando evidência? Né? Por que eu estou falando que precisa ter evidência, e eu fico sempre falando no porquê? Porque as avaliações hoje das tecnologias, elas são, né, que a gente ouve falar muito, ATS, né, que basicamente trabalha aqui, estudos econômicos, impacto social, segurança e eficácia. Tá? E nós, como
pacientes, como líderes das associações de pacientes, onde a gente pode contribuir mais? Trazendo as questões do impacto social, né, e da eficácia. Quando a gente apresenta, né, a nossa perspectiva, a gente contribui com isso. E, hoje, a política pública de saúde, ela é baseada nas avaliações das tecnologias, além de demanda da sociedade, né, ou demanda populacional, que a gente fala, ela é baseada nessas avaliações, então, elas são de extrema importância. Tá? E aí, gente, de novo, ainda estamos no como, né? Como é que a gente faz política? A gente precisa conhecer o cenário de saúde, que é isso que eu tenho falado para vocês. Para eu explicar o porquê, eu tenho que saber o que está acontecendo. E aí, hoje, a gente vive um Brasil que a gente tem aí dados aí das últimas semanas, né? Hoje, a gente tem 30% da população, mais ou menos, né, que tem planos de saúde, 70% usam os planos, ou usam o SUS, né? A gente teve uma migração muito grande, essa conta era diferente, era 23%, 25%, até antes da pandemia, o dado mudou agora, muita gente ficou desempregado, teve problema, enfim, durante a pandemia, né, não teve dinheiro, saiu do plano de saúde e migrou para o SUS, então isso é uma coisa muito importante. E aí a gente precisa conhecer esse cenário de saúde. Então, a gente tem os aspectos do pós-Covid, né, que está, né, a colega falou, tem os pacientes que estão com problema, mas a gente entrou gente nova no sistema que não estava usando, ou quem estava usando tem outras coisas que vão precisar usar, e o dinheiro é um só. Né? O dinheiro é o mesmo, aliás, está diminuindo cada vez mais. Né? Então, a gente tem aí aumento de expectativa de vida, a gente, como eu disse, o financiamento está cada vez mais restrito, então, a gente precisa saber isso aqui tudo. Mas você fala, ai, Soraya, é muita coisa. Mas a gente precisa saber, porque sem essa informação a gente não consegue construir política pública. Porque, de novo, a política vai organizar um sistema baseado numa demanda, num cenário. E se essa demanda não estiver organizada, se a gente não tiver dado, não tiver fato, não tiver informação, a gente não consegue construir. Então, de novo, ainda brinquei com a doutora Marta. Adianta a gente ir para Brasília, vai falar o quê? Né? A gente precisa estar organizado. Em cada um dos nossos estados, a gente pode levar uma demanda, só que a gente vai ter que falar a mesma voz, a gente precisa se organizar para a gente falar a mesma coisa. Então, dentro dos nossos estados, como é que eu levo a demanda para eu levar uma demanda depois para o federal? Tá? Então, vamos pensar qual é o cenário de saúde para vocês, além do geral. Isso aqui é um geral, mas qual é o nosso cenário? Está faltando medicamento para o nosso paciente, não tem investimento, não tem linha de cuidado, não tem tratamento específico, o protocolo no nosso estado não está sendo atendido, e aí vai. Mas aí vocês vão dando base para tudo isso. É isso que vai fazer essa construção, vocês entenderem o cenário. E aí, uma coisa, depois, né, que a gente olhou para esse, entender o cenário, entender quem são essas pessoas, né, os influenciadores, ou os stakeholders, que é bonito falar, mas quem são esses influenciadores, entendeu todo o cenário de saúde, a gente entendeu como o sistema se organiza, a gente começa a fazer política. Tá? E como a gente faz isso? A gente já teve aqui, né, o Tiago já falou que a gente pode fazer política através de algumas, a gente tem ferramentas para fazer política. Então, a gente pode usar manifesto. Vocês assinaram um há pouco tempo, teve uma política, tinha uma consulta pública aberta, nem todos conseguiam contribuir, a doutora Marta fez aí um manifesto. Gente, nós tivemos mais de 20 mil assinaturas. Olha a força que vocês têm. Politicamente, né? 20 mil pessoas estão pedindo alguma coisa. É super importante essa mobilização. Então, isso é uma forma de construção de política.
Posso parar no manifesto? Não, eu faço manifesto para quê? Para quem? De novo, lembra? Por quê? Para quem? E aí eu endereço. Tá? Eu consigo fazer essa organização. Senão, a gente fica aqui no blá, blá, blá. Eu sempre falo, porque aí a gente fica blá, 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 eu quero, eu preciso, e não saímos do mesmo lugar. Daqui 4 anos nós vamos estar aqui e vamos estar falando a mesma coisa. Tá? Então, vocês já estão com experiência, né? A doutora Marta já trouxe isso aqui, da mudança que vocês estão fazendo no cenário de saúde. Mas por que estão fazendo mudança? Porque vocês estão conseguindo se organizar e olhar para tudo isso. Participar de audiência pública, consulta pública, vocês utilizam a mídia também. Vai conversar com um jornalista, gente, chama um lá do seu estado, chama o cara lá da Gazeta do bairro, não tem problema. Eu estava falando... Tem um pessoal que é aqui que é uma cidade super grande, próxima a São Paulo, que é São Caetano. Uma colega me ligou falando assim, Soraya, estou aqui em São Caetano e tem faixas. Ela até falei para ela, manda foto. Tem faixas na rua falando, contribua para a consulta pública. Olha que maravilha! É uma estratégia. Como é que ela divulgou? Como é que, né, a associação de lá resolveu divulgar uma consulta pública? Botou faixa nos postes. Achei ótimo, sensacional. Falei, o pessoal até da Bahia já tinha me falado que botou em carro de som, já fizeram um monte de coisa, mas faixa eu nunca tinha visto, amei. Falei, é isso, às vezes a gente fica preocupado em fazer uma campanha em rede social, bonito. Não, às vezes a gente resolve de outra forma. Então, a gente precisa pensar em como é que a gente vai utilizar. Aí a gente vai ter o engajamento do parlamentar, que é isso, vocês irem para Brasília e falar para ele, ou para qualquer outra casa legislativa, falar o que está acontecendo. E não precisa ir, vocês podem marcar eles na rede social, e aí você já usa outro recurso, que é o do Advocacy Digital. Escreveu lá o negócio, marcou o cara nas redes sociais, para ele te responder. Faz todo mundo marcar. Né? É isso que vai resolver, não só isso. A gente precisa ter uma série de ações coordenadas. Levanta, aqui a gente já treina a postura. Soraya, meu nome é Verena, né, sou da Bahia, hoje eu moro em Portugal já há uns 5 anos, e você falando isso, me vem várias coisas na cabeça ao longo desses 10 anos em rede social, tentando ajudar as pessoas que sentem o que eu sinto, né, a mesma doença que todo mundo tem aqui, mora também no meu corpo. Mas eu fico pensando, e é quase um desabafo, o quanto também isso tudo é tão cansativo. Sim. Né? Eu estou aí com a turma que vem de Orkut, ajudando o paciente, Facebook, Instagram, né? Por questão de compliance, eu não poderia me envolver em outras situações aí à frente na parte política, mas, assim, cansa, porque eu vejo, por exemplo, a realidade europeia, e a gente tem várias demandas, convive com várias demandas do doente, mas aqui no Brasil parece tudo tão mais difícil, né? E tão mais cansativo. Então, esses eventos, eles são também para encorajar, sabe? Para a gente ter força, porque não ter o básico dói, né? Não ter o básico já cansa, já estressa. E ter que fazer tanto esforço para convencer do óbvio, é realmente extenuante às vezes. E a gente só tem mesmo a opção de seguir. Né? É mais um desabafo, porque essa realidade a gente não tem em outros lados, e quando eu estou aqui, eu me instalo no que é isso aqui, e para poder entender a fala dessas pessoas que moram em outros lados e que vivem esses enfrentamentos. Vamos em frente. Obrigada pela sua participação, e é isso mesmo, mas por isso que eu sempre falo que a gente precisa, é cansativo, porque muitas vezes a gente se sente sozinho naquele mar de gente. Aí eu falo, tem 20.000 pessoas que assinaram lá um documento dizendo que apoia essa causa de vocês. Cadê essas 20.000 pessoas? Estou vendo aqui 100. Cadê as 20.000? Então, como é que a gente chama essas pessoas? E aí vem uma outra coisa, organização. A gente precisa ter isso aqui organizado.
A partir do momento que eu consigo organizar uma estrutura, um plano, conhecer aquilo que eu quero, eu consigo comunicar de forma mais efetiva e aí eu consigo trazer essas pessoas para perto. Mas, sim, é uma luta. Eu falo que a gente precisa ter muita resiliência nessa área da saúde. Né? E não é, a gente fala, a gente olha lá fora. Né? Eu faço meu doutorado, pós-doutorado lá em Portugal, fico parte da minha vida lá. E mesmo lá, a gente entende que não é tão simples assim. Né? Ela tem uma questão séria lá com a questão do idoso, agora o que vai fazer com um monte de idoso, está tendo um monte de audiência, que não sei o que, para essa discussão. Problemas são diferentes em países diferentes. Né? Lá, por exemplo, é um ovo. Né? Eu falo, São Caetano é o tamanho de Lisboa. E olhe lá, né? Acho que São Caetano é maior aqui em São Paulo. Então, a gente precisa se organizar. Né? E aí, o que eu trago aqui é essa organização. Então, assim, como fazer? A gente tem, além de outros mecanismos, esses que estão disponíveis, mas a gente tem que fazer isso de forma organizada. Tá? E aí, eu já falei o tempo que eu tinha para falar, gente, eu ainda estou no item 2, então, é a segunda, eu vou atrasar 10 minutos. Autoriza? Já virou o olho, meu Deus. Então, a segunda coisa que eu tinha para vocês é que é importante, para fazer política pública, a gente conhecer a organização do sistema que a gente vive, do sistema brasileiro, tá? Quem são as pessoas que influenciam, tá? E quais são os canais que eu posso levar isto, tá? E levar a melhor evidência possível da nossa experiência, tá? Então, gente, rapidinho, eu já falei 2 pontos. Quem sabe quais são? 2 dicas, valendo um caderninho. Ixi, acho que falei, não adiantou de nada. Qual foi a primeira coisa que é importante? Você que está de roxinho, falou? O que mais? Muito bem. E teve alguém aqui que falou também. Quem foi que estava aqui? Você? Muito bem. Aqui tem outro ó, que estava aqui. Ó, eu só estava com o ouvido. Como é que é seu nome? Sila? Sila também ajudou. Então, primeira coisa, que a gente tem que diferenciar o sistema e conhecer o que é. O segundo ponto, a gente precisa entender o como a gente vai fazer, né, para a gente conseguir. E aí, nós vamos aqui do terceiro, que é por que a gente precisa participar. E aí, desculpe, esqueci seu nome? Verena. Falou muito bem, que é, por que a gente precisa participar? Porque a gente está cansado, basicamente, né, de falar a mesma coisa todos os dias. A gente tem que entender de forma muito clara que, a partir do momento que a gente se torna um cidadão, né, todo mundo que tem um CPF é um político. Tá? Ou, é um político não, gente, consegue fazer política. Tá bom? Então, a partir do momento que a gente entender isso, a gente consegue, de forma mais objetiva, como vocês fizeram aqui, criar um posicionamento diante daquilo que está acontecendo com vocês. Vocês conseguem comunicar, sabendo o que está acontecendo, por que está acontecendo, quais são as pessoas, comunicar as necessidades de forma organizada, tá? E vocês também conseguem direcionar os problemas. De novo, para quem que eu falo? Não adianta falar para o além, eu sempre falo isso. Gente, não adianta ter um problema e reclamar lá no Zap da família. Tá? Ou ficar falando nas redes sociais, de novo, de nós para nós mesmos. Quem é que vai fazer alguma coisa por nós? São aqueles influenciadores da decisão, lembra? Então, a gente precisa fazer a nossa mensagem chegar para essas pessoas. Então, por que participar dos processos de decisão? Ou por que participar da política
é importante? Porque a gente consegue direcionar melhor e se organizar. E cada vez mais a gente tem que olhar para isso, porque, gente, quando a gente fala em acesso à saúde, que é o que todo mundo aqui quer melhor acesso à saúde? Sim, mas o que é acesso, gente? Pode ser a porta do hospital que está fechada, que não está me dando acesso, até um medicamento que não está incorporado. Aí eu estava brincando ontem com uma colega, ela falou assim, gente, parece que quando a gente fala incorporado, parece que desceu o santo, né? Porque ninguém sabe o que é incorporar um medicamento hoje. De novo, a gente precisa conhecer as coisas. Para eu falar, pessoal, participem da consulta pública de incorporação do medicamento. Gente, eu já recebi tanta resposta. Que eu falava contribuição, uma vez me perguntaram se era para pagar. Não, é verdade, a gente precisa saber que nem todo mundo entende esse mundo que nós entendemos aqui dentro dessa sala. Talvez aquelas 20 mil pessoas que assinaram o manifesto, e por que foi feito aquilo? Porque a gente sabia que elas não tinham, talvez, o conhecimento necessário ou a condição necessária para entender o que é uma incorporação, o que é uma... A gente fala em CP, PCDT, acabou meu tempo. Tão fácil, né? Mas a gente precisa entender, juro que eu vou rápido, que isso aqui que eu estou falando, de fazer política pública, ela está aqui, ó, dentro dessa esfera. Então, hoje, para a gente falar de políticas de saúde, elas vão passar por isso aqui. Um registro de um medicamento ou de um procedimento, que seja da organização disso, uma precificação e o reembolso. O reembolso é aquilo que é coberto nos planos de saúde ou não. E como é que é decidido isso daqui, gente? Vai depender dos objetivos que o governo tem. Então, não é assim, alguém pensa do nada que vai incorporar. Não, eles olham, fazem estudos da situação populacional, lembra o social, lá, impacto social, como é que funciona as necessidades de cada um. Né? Vai olhar as políticas de promoção e prevenção para essas doenças. Vamos olhar os planos de governo, os planos e programas estratégicos que tem. Então, a gente tem vários planos estratégicos, por exemplo, para doença cardiovascular, diabetes e outras. Né? E a gente vai olhar aqui, né, como é que estão sendo essas demandas, qual que é essas decisões aí para a gente ter. E é isso aqui, ó. Ups. Então, tá bonito isso, né? Então, isso daqui, ó, é política. Tá? Essas são as políticas estruturadas. E o que a gente tem que fazer é influenciar isso daqui, e baseado no cenário que a gente tem. Tá? E esse cenário... Arruma que eu fiz bobagem, né? E esse cenário vai depender de uma série de coisas, que é tudo isso que eu falei para vocês. Então, como é que a gente organiza? Então, por que eu estou falando? Por que eu falei de tudo isso? Porque, para a gente construir essas políticas, a gente vai precisar olhar para o cenário, definir estratégias, conhecer as pessoas que podem mudar esses processos de política para a gente chegar onde a gente quer, que são maior acesso, maior cobertura de tudo, tá? Então, eu sempre gosto de colocar acesso à jornada para isso. E, de novo, cada um de nós tem uma responsabilidade nesse sistema. Tá? Aí você fala, mas eu sou só uma ONG. Sim, você tem a sua responsabilidade como ONG. A academia, né, tem responsabilidade, médicos têm sua responsabilidade, as empresas têm sua responsabilidade. Todos têm responsabilidades na construção da política pública. A questão é que a gente precisa ter um olhar organizado, conjunto e organizado, porque também não adianta todo mundo estar olhando para a mesma coisa sem pensar de forma organizada ou ter uma meta só, porque aí cada um quer uma coisa. O médico quer que tenha algum procedimento para o dedão do pé. Vocês, né, o paciente quer que seja para o cabelo. A academia acha que é melhor para o joelho. Então, está todo mundo olhando para a mesma pessoa, mas cada um para uma coisa diferente. Então, isso é importante. Para a gente estabelecer políticas de saúde, a gente precisa ter estrutura e organização. Tá? Senão, a gente não vai para frente. E aí,
sendo nós, todos, né, cada um de nós, um cidadão, e a gente vivendo numa democracia, a gente é um ser político, né? Ou a gente faz política, né? Então, isso a gente tem que cada vez mais pensar. Então, tirar da nossa cabeça essa ideia que eu não faço política. Sim, nós fazemos a partir do momento que a gente acorda, todos os dias. A única coisa é que a gente precisa estruturar e a gente precisa organizar isso, tá? Então, era isso. E antes de eu terminar, eu já estou ali, que os tempos esgotados, já tem um monte de placa levantada. Quais foram as 3 coisas que nós falamos aqui hoje? As principais? Quem já falou não vale. Vamos, gente! Seu objetivo. Trabalhar de forma conjunta, conhecer. Muito bem, muito bem. Então, era isso o recado que eu tinha para passar para vocês e fico à disposição. Obrigada e desculpe ter estourado o tempo.